Outra coisa que foi importante no histórico da vitamina D é que a partir da década de 80, quando surgiu o filtro solar, se criou a questão da heliofobia, ou seja, do horror à exposição ao sol, com medo de que a exposição solar pudesse provocar câncer de pele e envelhecimento da pele. Então, os dermatologistas passaram a aconselhar o público a não expor a pele ao sol de forma alguma, e se tivesse que se expor ao sol, colocassem filtro solar. O filtro solar fator 8 bloqueia 95% da produção de vitamina D. Então, na realidade, o que aconteceu é que a partir da década de 80, nós progressivamente começamos a repetir o que aconteceu no início do século passado. Começou a cair progressivamente os níveis de vitamina D na população, porque os médicos prescreviam quantidades irrisórias, as pessoas achavam que tinham na alimentação e passaram a se expor cada vez menos ao sol. As famílias saíram dos shoppings, dos parques, foram para os shoppings, houve uma grande migração do campo para a cidade, de um ambiente ensolarado para trabalharem e viverem em ambientes confinados. As pessoas deixaram de caminhar na rua, sob o sol, passaram a andar de ônibus, carro, metrô, ou seja, hoje 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm deficiência de vitamina D, repetindo o que aconteceu no início do século passado. E aí o que aconteceu? As mesmas coisas estão ocorrendo, ou seja, um dos tecidos que mais tem receptores para a vitamina D, ou seja, onde ela atua de forma mais com maior força, intensidade e cuja importância, a importância da vitamina D é ainda mais fundamental do que para muitos outros tecidos, o sistema imunológico. O sistema imunológico, eu poderia dizer que praticamente ele não funciona ou funciona muito mal ou de forma incorreta com níveis baixos de vitamina D. E o que aconteceu? Assim como aconteceu a gripe espanhola no início do século passado, nós começamos, à medida que começou a cair os níveis de vitamina D da população, o sistema imunológico começou a ficar enfraquecido. Aí veio o primeiro coronavírus, que foi o SARS, em 2002, 2003, uma epidemia. Depois veio o segundo coronavírus, que foi a gripe do Oriente Médio, em 2008. Depois veio várias outras epidemias de outros vírus, como a gripe suína, H1N1, gripe aviária, sarampo, chikungunya, dengue, febre amarela mais recentemente, ou seja, várias epidemias foram se sucedendo de uma forma cada vez mais frequente, até que nós culminamos com uma nova pandemia, né, em que a maioria da população é afetada, que é a pandemia do terceiro coronavírus, que é a Covid-19. Doutor Cícero, o senhor fez um relato histórico muito interessante, mas surgiu uma dúvida aqui para mim. O senhor está fazendo uma relação entre a baixa deficiência de vitamina D prejudicando o sistema imunológico e, consequentemente, aí a população, a humanidade, estando mais frágil para combater os vírus do dia a dia. Mas voltando lá cerca de 100 anos atrás, quando tivemos a pandemia da gripe espanhola, lá as pessoas não usavam filtro solar, lá as pessoas viviam mais no campo. Qual que é a relação que o senhor faz desse fato histórico, então? Então, nós vivíamos a segunda revolução industrial, né, e as pessoas eram forçadas a trabalhar em ambientes confinados de fábricas e deixavam seus filhos trancados em casa. E essa é a razão pela qual nós tínhamos o raquitismo. Hoje, demonstrando o baixo nível de vitamina D na população geral, o raquitismo ressurgiu na Europa e nos últimos 10 anos quadruplicou em países como a Inglaterra, porque hoje as crianças não jogam mais, não fazem mais jogos ao ar livre, elas usam jogos eletrônicos dentro de apartamentos, né? Os pais ficam muito satisfeitos em países como o Brasil, porque estão longe da violência urbana, mas elas não estão tomando sol e estão ficando deficientes em vitamina D. Então, e quando o senhor fala tomar sol, sempre tem aquela dúvida, me desculpe interromper aqui, mas eu tenho que aproveitar. Qual é a receita de tomar esse sol?
o médico tradicional fala que é proibido tomar sol, que você não deve ficar no sol, que você tem que colocar protetor solar. Na sua opinião, na sua experiência como profundo conhecedor, qual que é a dosagem de dinheiro, quanto tempo embaixo do sol, sob o sol? Então, para quem vive na cidade, na realidade isso é impossível, né? Você ter a exposição solar suficiente para você manter um nível normal de vitamina D. Porque se você pegar aquela situação ideal, imaginar aquela situação ideal, uma pessoa jovem, de pele clara, na posição horizontal, sob o sol forte, o sol a pino, né? Sem colocar filtro solar, com quase todo o corpo exposto ao sol, você produz entre 10 e 20 mil unidades de vitamina D, dependendo da sua área de superfície corporal, porque é por centímetro quadrado. Se você tiver pele pigmentada, aí vai para 1h30, mais ou menos, para você conseguir, mas em 10 minutos, nessa situação ideal que eu mencionei, você produz de 10 a 20 mil unidades de vitamina D, e veja que até 2010 era aconselhado por instituições médicas internacionais e nacionais que os médicos prescrevessem apenas 200 unidades. Então, você vê de 200 para 10 mil a 20 mil por poucos minutos de exposição solar. E aí você vai levar de 2 a... fazendo isso todos os dias, você vai levar de 2 a 3 meses para atingir os níveis normais de vitamina D. Então, aí você entende, não sei se eu respondi a sua pergunta ou me perdi em algum momento. Não, respondeu sim. A questão é que as pessoas ficam preocupadas se fica... Porque fala, não pode tomar sol das 10 horas até as 16 horas, né? E a gente está percebendo que é o contrário, né? Exatamente, porque no início da manhã ou no final da tarde, você não tem a radiação ultravioleta do tipo B, que é aquela que produz vitamina D. Você só tem a radiação ultravioleta do tipo A, que produz câncer de pele. Então, as pessoas que procuram se expor ao sol só no início da manhã ou no início da tarde, elas estão apenas se expondo à radiação ultravioleta do tipo A e se arriscando a desenvolver câncer de pele, né? Agora, doutor Cícero Coimbra, todo esse histórico que o senhor está fazendo, da importância da vitamina D, eu não sabia disso, inclusive raquitismo, né, uma doença que a gente esperava, eu não sabia, que está voltando, inclusive, num país de primeiro mundo, na Inglaterra. Como é que fica os seus colegas, como é que fica a Organização Mundial da Saúde, como é que fica o Conselho Federal de Medicina, em não expor, então, essa verdade, porque eu tenho certeza que todas essas informações são baseadas em trabalhos científicos. Sim, só, por exemplo, como a vitamina D é importante para a produção de insulina, já existem mais de 700 mil publicações científicas a respeito da relação de baixos níveis de vitamina D e diabetes. Existem 1.100.000 publicações científicas a respeito da relação entre baixos níveis de vitamina D e risco de desenvolver câncer, né? Então, assim, não é por falta de publicações científicas, existem publicações científicas e hoje você tem acesso a essas publicações, bastando que você acesse uma parte do Google, que é chamada de Google Acadêmico, ou em inglês Scholar Google, e coloque em inglês os termos vitamin D e a doença que está querendo buscar a relação. Praticamente você não encontra nenhuma doença que não tenha relação com níveis baixos de vitamina D, passando por depressão, suicídio, autismo, que se tornou uma epidemia inacreditável, né? Autismo é uma doença autoimune, né? Isso ainda não é do conhecimento médico tradicional, mas nas últimas 2 décadas se acumularam evidências disso, e no ano passado foram publicados artigos mencionando que o cérebro das crianças com doenças autoimunes, com autismo, que faleceram por acidentes, estavam infiltrados por células do sistema imunológico chamadas de linfócitos, que são as mesmas células que infiltram as articulações de uma pessoa que tem artrite reumatoide, que infiltram a pele de uma pessoa que tem psoríase, vitiligo, que infiltram a tireoide de uma pessoa que tem
tireoidite de Hashimoto, que infiltram todas as regiões que são atacadas pelo sistema imunológico. Então, assim, eu queria destacar uma questão muito importante, que é que o sistema imunológico é completamente dependente de níveis adequados de vitamina D. Né? Na ausência desse regulador imunológico, que é o regulador imunológico, não é um regulador, é o regulador por excelência do sistema imunológico, que é assim chamada vitamina D, né? O sistema imunológico faz o que não deve, ele ataca o próprio organismo produzindo as doenças autoimunes e deixa de fazer o que deve, que é defender o nosso organismo contra infecções, e por isso que a gente está vendo essa sequência cada vez mais frequente de epidemias, culminando com o terceiro coronavírus provocando...